esperar um pouquinho pra galera vir. A gente ajeita o cabelo. E aparece a gente ajeitando? Aparece. Tipo, é que nem jornal, né? Que termina, eles continuam. Sim, fica conversando super naturalmente. Já tem gente entrando, tá, dá pra ouvir, legal, tranquilo. Tem gente, dá pra ver? Ah, tem uma. Dá pra ver, uma entrada. dá pra ver aqui que o Facebook começa a avisar todo mundo, então a gente dá pra esperar um pouquinho. E você já vinha aqui, né? Já. Foi uma coincidência muito boa, O né? Fábio chegou e falou assim, ué, mas você não tinha uma entrevista hoje? Aí eu falei, não, era aqui. É aqui. Como assim aqui? Sim, nossa, porque hoje a gente foi ver o café e aí acabei meio com a correria e eles me responderam muito tarde. Eu falei, meu, eu vou ver outro lugar. E rolava lá ou não? Rolava. Rolava, Mas né? aí depois eu... É, eles são super de boa Sim. lá, né? O Gabi levou vários livros lá, jornais, enfim, que o Gabriel escreve. Ah, tá. E aí levou várias coisas lá, e livro, jornal, jornais bem bacanas, tá rolando umas cartoneiras, sabe? Entendi. Bem bacana. De umas minas, tem uma que é só, um jornal que é só de meninas. Daí tem essa história das essas cartoneiras para as meninas, é bem legal esse jornal. Ah, legal, depois você conta. Depois Quero eu saber. te mostro o jornal. Maibê, a musa também do tingimento natural de Brasília, está online. Bom, vamos começar. Já tá valendo? Já, tá valendo. Bom, gente, a gente tá em mais um Estourando a Bolha aqui com a Marina Stulginski, assim que fala? Acertei. Aproveito para avisar que hoje a gente tá num espaço muito legal, aqui no Epicentro, terceiro andar. Tá rolando uma venda de vintages e variantes do Muambê, então não dá pra gente mostrar pra vocês, mas tem muita coisa legal. Depois do papo vocês passem por aqui até às 7. Hoje a gente saiu do café e veio pra um... Nem gosto de chamar de brechó, porque eu acho que é mais que um brechó, mas enfim, vocês precisam vir conferir. É bem legal mesmo. A Marina já deixou coisas pra provar aqui. Bom, a gente vai falar sobre tingimento natural, moda, sustentabilidade. Eu conheci a Marina Pela Bloom. Ela fez uns tingimentos. Era tingimento, não era estampa? Isso. É tingimento, né? O tingimento, era estampas com tingimento natural. Ah, tá. É estamparia botânica? Não. Na verdade, a técnica é uma técnica que começa a ser feita vem da Índia, mais ou menos no século XVI. Ela entra na Europa e ela causa um boom, esse tipo de estamparia na Europa, porque a Europa não conseguia fazer cores ficarem lindas, não conseguia fazer cores brilhantes. Então, veio essa estamparia que eles importavam os chintz da Índia. Enlouqueceu, porque imagina, na Europa, as mulheres, os homens também não lavavam, ficava tipo 10 anos sem lavar roupa para não desbotar a roupa. Entendi. E esse tipo de estamparia, quanto mais lavava, mais as cores ficavam brilhantes. Entendi. Então foi tipo uma loucura, tanto na França, como na Inglaterra, como na Alemanha, como na Holanda, proibiram a importação desses tecidos, com pena de morte, inclusive para quem usasse até, sabe? Esse tipo de tecido, que acabou com o mercado interno deles. Entendi. Então, esse tipo de estampa é uma recuperação dessas estampas que eram feitas no século XVI, XVII, XVIII, até o século XIX. E é com índigo? Era com índigo, né? Não, a Bloom era em dourado, então eram várias plantas que davam um amarelo. Então foi açafrão, teca, macela, camomila, que mais? Eucalipto, várias plantas que davam mais amarelados. Tá. Isso. Foi aí que eu conheci o trabalho da Marina, a gente precisava fazer um texto, né, sobre, e a gente se conheceu por lá. E depois eu vi que a Marina começou a trabalhar com índigo natural. Isso, foi antes, na verdade. Mas eu vi que você lançou a Ginska, né? Isso. Por aí comecei a acompanhar. E aí a gente foi se aproximando. E eu queria... Só que antes do tingimento natural, a Marina me contou que ela tem 8 anos de lavanderia industrial. 8 anos e 13 de jeans. 13 de jeans.
Conta um pouquinho dessa sua transição do industrial para o natural. Na verdade, eu gosto de lavanderia porque meu trabalho sempre foi muito de fazer, de ir pôr a mão na massa, de fazer. E quando eu fui convidada para trabalhar dentro de uma lavanderia, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que o jeans me limitava muito no papel, ali desenhar uma lavagem. E o jeans, muito da criação, é o design de superfície. Então, quando eu fui para uma lavanderia, eu fiquei super feliz. Eu vim, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com mulagem. Então, o design de superfície do jeans e a mulagem é muito parecido. Que a gente vai dar luz e sombra para valorizar o corpo da mulher ou do já homem. É mais direto na peça, Direto na peça, como é uma mulagem, que você vai criando no tridimensional, a mesma coisa numa lavanderia. E eu trabalhei um tempão dentro da lavanderia, eu gostava bastante, mas eu saí e eu já tava, assim, porque muito do índigo, eu acho que hoje, né, existe um levante com o índigo, um renascimento do índigo natural, e muito é por causa do jeans. Então a gente vê desde lá 2014, as pessoas, tipo, marcas como a Nude, fazendo algumas levas de índigo natural, a Momotaro no Japão, várias marcas japonesas, algumas europeias e americanas fazendo pequenas tiragens de índigo natural. E você ia em feira e eles estavam expondo índigo natural. Então, e junto nisso também o jeans bombou, né? Começou, transformou muito. Se transformou muito. Eu trabalhei com jeans antes do Modifica e a gente sentiu o quanto ele voltou numa... De 2001 pra cá, sim, ele começou... Então foram as tecnologias de lavanderia, junto com as tecnologias de tecido, as lycras, que antigamente eram umas lycras horríveis, né? Começaram a ter tecidos de lycra com alta performance para lavanderia e lindos. Então tudo isso ajudou a dar um boom no jeans. Então a gente tem de 2001 para cá, assim, só cada vez mais no mercado e forte. Então junto com isso, várias feiras e junto uma recuperação, né, que vem muito do vintage, do jeans vintage, que é essa recuperação do índigo. E recuperação das calças da Levi's, começaram a ter do século XIX. Então, vários leilões e arrematando essas peças. E querendo copiar também, então, entre os lasers, os ozônios e também o tingimento natural de índigo. Então, teve um levante do índigo. E isso, então, já eu estava super querendo, desde 2007, 2008, 2009, sempre super, assim, empolgada com o índigo natural, mas era uma coisa muito distante de mim, porque eu fazia lavanderia industrial. E aí, quando eu saí, eu já estava, tipo, apaixonada, e aí eu falei, não, eu vou trabalhar com índigo natural, já fui atrás disso, querendo plantar, porque aí não achava no Brasil, aí, não, mas você tá aqui. Porque importar tem uma pegada, né? Você começa a importar as coisas, tem uma pegada, né, de carbono, enfim. E é mais complicado, é mais oneroso você transformar aquele produto para uma elite ainda mais, né? Isso. E você tá aqui, né, e ter também, formar uma cultura de índigo em cima. Então, se você tem aqui, você consegue levar isso para mais pessoas, formar realmente uma cultura, das pessoas entenderem, das pessoas querer trabalhar com índigo natural, querer ter roupas de índigo natural. Você começa a formar a mesma cultura que a gente não tem no Brasil ainda. Né? Eu lembro que quando eu comecei a realmente pensar em índigo natural e curtir, foi quando as minhas chefes, quando eu trabalhava com jeans, elas foram pro Japão. E elas foram pra cidade do jeans lá, e não sei o que, aqui até o metrô tem jeans, não sei o que. E aí eu falei, cara, comecei a gamar no índigo natural e querer saber as técnicas e tudo mais, né? E foi quando eu comecei a ver que já tinha alguma coisa, pelo menos de se falando e tudo mais. Mas eu não sabia que a gente tinha clima pra plantar índigo. Isso, que é uma experiência que você está fazendo agora. A gente tem uma planta nativa, né? O índigo, na verdade, ele vem de várias plantas do mundo, então tem praticamente o mundo inteiro. Tem plantas que dão que dão o índigo, a indigotina. Então no Brasil a gente tem algumas espécies, mas a mais popular é a sulfruticosa, Indigofera sulfruticosa. Ela é da mesma família de que nomeou a palavra índigo, que é a Indigofera tinctoria da Índia. Então a gente vai ter Indigofera em praticamente todo o continente sul
do mundo, assim. Ah, entendi. Então vai ter, aqui no América Latina, a gente vai ter essa fruticosa, a gente tem outras também, da indigofera, de outra, a exulta, de outras espécies que a gente chama? Eu acho que é outra espécie, outra espécie, né? Outra espécie da mesma família, da indigofera. E a gente tem, então, algumas espécies no Brasil, a mais popular, que é a que mais dá corante, então, é essa fruticosa. Aí na África a gente vai ter a recta. Aí na parte da Índia ali, da China, a gente vai ter a tinctória, isso de indigofera. Na Austrália, australiense, aí a gente vai ter a guatemalense, que são super espécies, a carolinídea, enfim, vários tipos de indigofera. Então é uma família gigantesca que pode dar em vários lugares. Entendi, agora faz sentido. E a gente tem na Europa o pastel, né, que é a Isatis tinctória, que era que os bretões pintavam o corpo para lutar contra os romanos, né? Entendi. E aí vai tendo, aí no Japão tem uma espécie do Japão mesmo, a pescara tinctória, aí vai ter várias, né? Outra na África, a Lochocarpus sianeses, então são espécies das mais troglodytes da Índia, então... Dá pra fazer em... entendi, porque minha primeira impressão é que a gente só tinha a tinctória, que é a da Índia, né? Isso, e na verdade não, tá? A tinctória tá na Índia. Eu lembro até quando você me comentou, a gente tava conversando, da questão de que ele dá fácil em alguns lugares. Ele é mato. Na verdade, ele é um mato, assim, ele é visto no Brasil como um mato. Tá aí à disposição no meio do pasto de vários, praticamente de Minas, de Goiás para baixo, a gente tem em todos os lugares a indigofera, estão presentes, né, em todos os lugares no Brasil, no pasto, a gente encontra um mato jogado fora, as pessoas passam veneno para matar. É como entendeu? se fosse uma praga. Inclusive aquele veneno super famoso, sabe? Daquela empresa que todo mundo odeia. Tem lá no rótulo que pega a indigofera. Entendi. E eu acho que isso é muito uma falta de conhecimento, né? Porque uma coisa que poderia não só trazer uma questão de ancestralidade, mas gerar renda para várias pessoas. Que foi uma coisa que aconteceu... Que aconteceu esse ano, porque a gente fez uma leva de índigo lá na fazenda. E acabou que uma sem terra, ela está num acampamento, um assentamento de sem terra, e ela ficou maravilhada, porque era aquela mato que ela carpia todo dia, ela estava tirando para eu fazer uma tinta azul, então ela ficou assim. Então ela começou a mapear em todas as fazendas que ela ia carpir, todos os lugares que ela vai carpir, ela começou a mapear onde tinha índigo. E chegava lá em casa e falava, então lugar tem índigo, vamos lá, não sei o quê. Começou a se apaixonar. É muito difícil também a gente não se apaixonar pelo índigo, né? Quando a gente fica mais próximo. Isso. E bem no começo também a gente imagina que a planta é azul, ou sei lá, não, a planta é verde, tem todo um processo, né? A planta é verde, é uma planta verde, ela é da família até da soja, da família do pau-brasil, da família... É uma leguminosa, essa planta que a gente tem aqui, né? Outros lugares nem sempre é uma leguminosa, a indigofera é leguminosa e ela é verde, todas elas são verdes. Às vezes, quando um bicho pica e rola alguma coisa, aparecem umas manchinhas azuis nela, mas ela é verde. Ela precisa passar por um processo de fermentação da folha, então um processo químico de fermentação, você põe na água, a folha fermenta e aparece o azul. Entendi. Então realmente é uma magia, não só pra gente, imagina, pra gente que tem toda uma tecnologia, um conhecimento tecnológico, conhecimento bibliográfico, né, de internet, de tudo, a gente tem muito mais conhecimento do que 100 anos atrás, né? E imagina isso há 6 mil anos atrás, como, né, ou há 500 anos atrás, como realmente era uma magia. Não, total. Isso acontecer, né? É uma planta verde, de repente você põe em água, ela aparece um azul, mas você ainda precisa fazer várias coisas para ela se transformar em índigo, ainda tirar o oxigênio dali, deixar um leuco índigo, né, que a gente chama de, que é o índigo próprio para atingir, para isso tudo acontecer. Então é uma super magia. Ainda a tinta é amarela e ela você fica balançando, ela começa a virar azul. Quando sai, né? A gente, na hora que puxa, ela sai amarela. E aí, conforme vai entrando em contato com o ar, com o oxigênio, ela vai ficando azul. É muito legal, de fato.
Meu, tem que experimentar, eu acho. De fazer um workshop, enfim, conhecer. De ver, né? Porque é muito legal mesmo, é uma magia ali acontecendo, né? Sim. E eu acho que todo mundo fica encantado. A gente fez índigo esse final de ano, uma leva, né, de índigo lá na fazenda. Meus sobrinhos, meu irmão, todo mundo começa a ficar muito encantado com o negócio, né? Porque realmente é uma magia, e começa a aparecer a índigo lubina em cima, que é aquela parte roxa do índigo, né? A parte vermelha. Também, e fica tudo roxo, que os tularex pegam esse pedaço e batem no tecido, então faz aqueles tecidos todos luminosos em roxo, né? Então é realmente uma magia, assim. Você não tem como não se apaixonar. Sim, não, total. E era uma coisa que a gente tava conversando, porque a Marina faz tingimento com índigo, tingimento natural, estamparia botânica, todo esse universo, né? Várias técnicas dentro, né? Sempre estou pesquisando novas técnicas, novas formas de fazer também, né? Sim. Enfim, não para. E aí o que eu falei, a gente acabou entrando numa conversa que era um pouco, a gente tem uma romantização do tingimento natural porque ele é de fato romântico, mas ele também pode ter alguns fatores que não são tão românticos assim. E quando ela me contou, meio que me pegou de surpresa, porque tem outros, por exemplo, tem a questão de mordente, redutor. É porque assim, o tingimento natural, até se eu fosse fazer um tingimento natural como se fazia 500 anos atrás, ou eu tava morta ou eu tava presa. Porque, assim, realmente era muito poluente. Eles usavam muito, por exemplo, arsênio, muito chumbo. Chumbo era praticamente em todas as receitas, tinha chumbo. Né? Tirando o índigo, não, mas dos outros tingimentos, inclusive esse de estamparia, que eu faço muito, um dos minerais mais usados era o chumbo. Então imagina, né? É uma coisa meio que a gente não quer hoje. E cobre também, o cobre ainda é usado muito hoje, o acetato de cobre, mas ele é muito perigoso, ele é extremamente poluente. Em vários países você é obrigado, se você usa acetato de cobre, você tem que chamar o caminhão para recolher esse efluente. Não pode ser de jeito nenhum jogado no esgoto, gente, que é altamente contaminante. As pessoas ainda usam muito acetato de cobre no Brasil e fora do Brasil também, em alguns lugares. E até no tingimento natural? Isso, no tingimento natural. Ele é um super mordente, ele ilumina, fica linda a cor realmente. Só que o que acontece? Ele é super solúvel em água e ele é altamente contaminante. Então eu não posso nem jogar no esgoto, porque eles não conseguem, então... limpar isso, causa vários problemas de pele. É tipo óleo. Óleo de cozinha, assim. Isso. Numa comparação distante, mas mas né? Isso, que você não pode jogar no óleo no ralo, Sim. porque eles não conseguem depois dar conta disso. Mesma coisa do cobre, a gente também não pode. Nossa, o cobre não pode de jeito nenhum e ainda é muito usado. As pessoas usam em bancadas, assim, com um monte de gente usando. Não pode, gente. Realmente tudo bem, pode ser lindo, mas não vale a pena, às vezes, a beleza, né? Não, e aí a gente voltou até que nem o chumbo é super eficiente, mas até que ponto Até que ponto? Porque daí foi a gente tem outras coisas melhores químicas daí, entendeu? Foi o que a gente tinha falado, assim, quando a gente vai fazer o natural, então como é que a gente pode beneficiar isso, tratar isso do mais natural possível de fato, né? Isso, porque a gente não precisa mais ter toda a cartela de Pantone no natural. A gente hoje, eu acho que muito da busca do natural é realmente trazer o mais natural possível. A gente conseguir transferir as propriedades da planta para a roupa, e ter esse contato e ser super natural e não prejudicar nem o meio ambiente, nem as pessoas estão lidando com isso, né? Nem contaminar a água, nem nada disso. Então, usar os mordentes seguros, que a gente considera seguro, né? Por mais que também, em alta escala, sempre vai ter que ter limpeza de efluente. Não existe lavanderia em alta escala, mesmo que seja tingimento natural, vou precisar ter uma limpeza de efluente, sim. Porque são minerais que são jogados ali, entendeu? E, de fato, altas doses disso vai causar, mesmo que seja sulfato ferroso. Sulfato ferroso a gente toma, a gente consegue ter um controle, mas se tiver muito sulfato ferroso, a gente vira uma Mariana da vida, entendeu? Não, total. Existe muito essa questão, né? A gente às vezes quer, por exemplo, eu acho que eu falei com você, né? Se a gente tomar muita água,
morre. Exatamente. Então, eu acho que vem aí um pouco da romantização, né? Ai, porque é natural, então tudo E bem. também no índigo foi muito engraçado, porque assim, o primeiro contato que eu tive com o índigo foi com um kit com produtos químicos. E eu fiquei horrorizada, porque eu tinha lido um livro, eu tava super romantizada, eu ia fazer uma tina. Em casa, na panela que você faz o macarrão. Isso, ia rezar lá o negócio, aí veio tipo um dióxido de tireia para eu reduzir. E o dióxido de tireia é muito usado, principalmente nos Estados Unidos. A Europa é proibido a entrada de dióxido de tireia na Europa, a Europa baniu. É muito comum se reduzir com dióxido de tireia, como o hidrosulfito também. E aí você falou que o bagulho é louco, né? Basicamente, que o negócio é super tóxico. Super tóxico. É sempre bacana pra quem tá começando e mesmo pra quem já tá no ramo há muito tempo, a gente sempre lê o que é as coisas que a gente usa. Sim. Procurar na internet tem as bulas químicas. E é bacana, porque a gente tem animais de estimação, a gente tem filhos, a gente tem pessoas assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado das coisas que a gente faz. Não, fora que um monte de cidade não tem tratamento de esgoto. Com certeza. E às vezes a gente nem sabe, cidades que são até desenvolvidas. Enfim. Isso, ainda é tudo meio, não tem, né? Exato. Então a gente tem que tomar, e sempre é legal ler as bulas dos componentes químicos, procurar isso na internet, ler, ver se, por exemplo, a tireia, que é um redutor muito famoso, as pessoas ainda usam muito, ele causa, além de ser carcinogênico, ele causa várias coisas, depressão distúrbio de tireoide, distúrbio de tireoide, depressão da medula óssea. Então, várias coisas que ao longo do tempo, pode ser que um pouquinho não vai fazer mal, mas ao longo do tempo isso vai causar sim. Sim, total. Tanto que é até proibido, né? Proibido. Na Europa é proibido, é o dióxido de tireia. Eu não sei se o hidrosulfito também. Mas você me comentou que você usa açúcar. Isso. Que é um processo bem mais trabalhoso. É um processo trabalhoso, porque você tem que ficar lidando com isso todo dia, praticamente, o índigo. Eu uso frutose, eu uso também redutor de sulfato de ferro, faço essas duas tinas, tanto a de ferro como a de frutose, que depois eu neutralizo com ácido limão, ácido, esqueci o nome, cítrico, ácido cítrico ou limão também, você neutraliza a tina, que nem é por causa disso, nem é por causa do ferro, é mais por causa da cal. Eu também não uso soda, eu uso a cal. Então, a minha tina hoje que eu faço é bem romântica. Então, é a busca do que era feito antigamente, antes de ter as coisas, como eles faziam essa tina. Eles faziam as tinas com fruta, eles fermentavam essas frutas, ou farinhas, né? Ou colocavam, tipo, no Japão, a farinha com saquê, muito usado também na Europa, né? O álcool para ajudar na fermentação dali e da redução também de oxigênio. A fruta, ela vai ter vai fazer o papel do redutor. Sim. Só que é uma tina que é assim, eu faço hoje para usar daqui uma semana. Entendi. E eu tenho que ficar medindo o pH, eu tenho que estar controlando ela. Não é simplesmente deixar lá esperar acontecer. Em 20 minutos acontece. Sim. Como acontece com o redutor químico. Você chega, você monta uma tina em 20 minutos, ele tá super eficiente e você vai pôr lá o shibori, em 3 minutos vai tirar o shibori tá pronto. Não, uma tina ela é muito mais demorada. Você vai colocar o tecido lá dentro várias vezes, esperar meia hora, em várias vezes, para ele conseguir penetrar em tudo. Então, realmente, é mais demorado. É um processo mais demorado. E o que a Marina tá chamando de tina, que pra quem não conhece, é o... É o VAT ou a Cuba. Porque o índigo, ele é conhecido como corante de tina ou corante de Cuba, né? Que é o nome, por quê? Porque fica dentro do negócio, né? Tipo... É a frio, né? O inglês usa o nome VAT. Então, a gente fala de tina, é o lugar que é o recipiente que ele tá lá, que ele fica, que fica toda a preparação do corante ali, que vai... Do corante e dos outros, né? O que eles chamam de mordente redutor, que é o que a Marina tá falando aqui, que muito é químico e ela tá num processo de o mais natural possível, o mais ancestral possível, pra isso fazer sentido, né? Isso. Até porque você também tem um espaço meio caseiro. Enfim, isso, e tem toda a história, que eu não tenho um tratamento de água, não é a indústria. Sim. Não tem um tratamento. Não, e mesmo assim, eu acho que hoje a gente tem no mercado, cada vez mais, e desde lá de 2001 pra cá, que a gente vê
muita tecnologia no mercado de corantes. A gente vê corantes híbridos hoje, corantes nanotecnológicos, corantes que não usam água, corantes que não tem... Os corantes que não usam água eu conheci também quando eu trabalhava com essa questão do jeans. Eles são mais caros, enfim, muito tem mais toda caro, essa questão, mas eles existem, Eles né? existem. E o tingimento natural também é caro, também é um processo longo e caro. Então, às vezes as pessoas chegam achando só que o tingimento natural é uma solução. Ele é muito legal, ele é muito criativo, eu acredito. Ajudou muito na minha parte criativa, principalmente depois de 15 anos de indústrias e de marcas que o seu chefe chega com uma foto e fala copia. Isso é verdade, a gente é uma... Muito, nossa, no jeans, então, até porque tem muita referência. Você pega um jeans vintage, quando começou a onda do vintage, né? Você pega um jeans vintage e fala assim, eu quero uma lavagem igual a essa, né? Isso. Porque as pessoas também não sabem ir pra lavanderia, porque quem são os estilistas que vão pra uma lavanderia e fazem o processo? Poucos. Não, quase ninguém. Quase ninguém. Então, a lavanderia sempre fica na mão de lavadores, de pessoas que não são formadas na área de design, então sempre falta. Sempre falta. Sempre é meio cafona. Não, e a gente fala que também, ali também acontece uma desconexão, né? De quem produz e de quem desenha e cria, enfim. Então, até no jeans, até na lavanderia, em todos os processos a gente consegue observar essa desconexão. Eu acho que o natural, ele reconecta, né? Reconecta a criatividade, principalmente porque é muito caótico e casual. Você às vezes pensa numa cor. O índigo, ele é mais estável de cores, mas outros corantes, você pensa, vou fazer um amarelo. Aí de repente o negócio virou tipo cinza, não ficou? Porque você tinha lá uma panela que tava meio suja de ferro, contaminou e virou cinza o negócio. Ou mesmo safra, por exemplo, eu acabei de comprar uma planta, tá? Eu acho que ela veio jovem demais e não deu a cor que eu precisava. Entendi. Porque tudo tem isso, a maturação da planta, se aquele ano choveu muito, se não choveu, isso acontece bastante. Outro dia também eu ia atingir uma peça de amarelo e preto. Aí eu usei a Terminalia capata, uma folha de uma árvore que daí tem bastante tanino, a Terminalia capata. Aí eu pedi, ela tem muito que dá bastante em praia. Tá. E aí eu pedi pra minha sobrinha, traz umas folhas pra mim. Aí eu esperando que ia ficar amarelo e preto. Aí o negócio ficou outra cor. Porque eu acho que as folhas estavam muito jovens. Tem todo um processo aí que a gente nem imagina. Isso, que a gente, né, que a gente na hora, na empolgação. Então, tudo isso, quando a gente cai nesse negócio que a gente não sabe o que vai acontecer, é muito criativo. Sim. Então isso abriu... E lidar com o imprevisto também, né? Isso é criatividade. Sim. Porque quando a gente se condiciona a sempre pegar uma imagem e falar copia igual, a gente nem lembra que aquilo tem o elástico, sabe? Deixa tudo na mão dos outros para resolver todos os outros, sabe? Como estilista, né? Fica uma coisa muito automática. E eu percebo o mercado, não só no Brasil, mas mundialmente, e muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre como ficou automático a moda, né? Sim. Por causa que a gente tem que produzir muito, muito rápido. E eu acho que a gente estava até conversando, e você não foi a primeira pessoa que me falou isso, mas assim, até quem vem nessa nova leva tá com um pouco dessa mentalidade, né? Quer um tingimento natural, porque quer fazer uma moda sustentável, mas quer pra amanhã. Isso, pra amanhã tem bastante. Tipo, pra amanhã tem bastante, assim, e também tem umas ideias, às vezes. Chega, às vezes, vê uma cor lá, fala, nossa, eu quero essa cor, porque eu falo, aí não quer nem tirar a amostra, não tinge dessa cor. Eu falo, cara, vai dar maior problema, porque talvez isso que ele viu lá, assim, tipo, faz 3 meses que eu fiz esse negócio, era outro eucalipto. Aí hoje eu vou comprar o eucalipto, ele é outro eucalipto também, né? Ele já, às vezes, não vai dar aquele amarelo, vai dar outro amarelo. E aí eu vejo então, assim... tem que estar sempre muito aberta. Exatamente. Quando a gente fala de mercado e de nova onda dessa galera que tá vindo, eu acho que essa mentalidade precisa sair da mentalidade do automático e entender que se a gente é um processo criativo e a abertura. Exato. Por isso que é bacana também para muitas pequenas marcas aprender a fazer o tingimento natural, começar a aplicar a própria estilista aquilo. Porque é aí que vem a criatividade, entendeu? Dentro do tingimento natural. Sim. De você estar aberta com uma cartela nova, por novos processos, por novas manchas, né? Porque isso é muito criativo, eu acho, é muito empoderador. E aí você tá lá com
Criando na prática, Na prática, né? Como uma mulagem. Sim, como a mulagem, exatamente. Que você vai lá e cria no busto aquele volume, então você vai criar aquela cor, aquela nuance, aquelas manchas, aquela estampa. E é muito criativo isso. Eu acho que essa é a parte muito legal do tingimento natural. De recuperar as raízes, de lembrar das plantas, né? Coisa que a gente não lembra mais na vida, sabe? De saber sobre cada planta, o que é cada planta, onde elas nascem, de onde elas são usadas para qual cultura. Isso é muito legal. Descobrir de onde vieram, sei lá, quem já usou, quem já fez isso. Né? Essa é uma planta asiática, então às vezes não é legal eu usar aqui no Brasil, não sabe? Então vamos procurar a nossa planta. Então, esse conhecimento é muito legal, porque nos aproxima da natureza e nos aproxima desse tempo que a natureza precisa, né? Eu acho que até do nosso, a Flávia Aranha tá com um projeto com o Pau Brasil, e que é muito isso, né? De se aproximar da tua identidade, né? O Pau Brasil é uma coisa muito legal, mas eu sempre assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o Pau Brasil. Sim, porque é uma espécie ameaçada de extinção. A gente não pode cortar a Pau Brasil no Brasil. Ela tá usando, na verdade, o resíduo do violino de umas pessoas que compraram isso certificado pro IBAMA. Hoje não pode, gente. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo coisa de Pau Brasil. Você vê muito? Eu não vejo. Vejo. Rola assim, muito. Mesmo joia, bijuteria, sabe? Que vem do mercado negro. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque no mercado negro tem pra vender. A gente pode divulgar, a gente acha isso pra vender Pau Brasil. Sim. E não é legal. Não é legal incentivar o mercado onde a gente tem uma espécie ameaçada de extinção. Então, eu acho que isso vira muito aquilo que você falou bem no começo, que é assim, de questionar, né? Isso, então, sempre questionar. Beleza, é tingimento natural, lindo, a gente mas quer, de onde vem, por quê, então como, vamos, né? isso, por quê e como. Então, a gente tem aqui um monte de madeira certificada aqui. A árvore caiu, o IBAMA parece que demora 1 ano pro IBAMA autorizar a retirada de uma árvore que está Eu vi que acho que no vídeo dela existe até isso, tipo, não conseguir mais produzir o violino, enfim. Tem isso mesmo, mas tem Pau Brasil, por exemplo, nos lugares do mundo, né? A gente não a gente tem uma espécie nossa aqui, mas existe pau, a gente pode comprar, por exemplo, Pau Brasil na internet, importado, corante importado, que vem da Índia, que vem dos países lá perto da Índia, Indonésia. Eles têm Pau Brasil lá, e lá não é proibido, e a gente pode comprar 5 corantes de Pau Brasil lá. Sim, então é muito isso, assim, a gente precisa sempre trazer o questionamento. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque primeiro a gente pode ser preso cortando uma árvore. Não, total. E daí eu acho assim... E também, né, quanto vale a pena, não faz né? Então vamos reflorestar primeiro e vamos deixar para as futuras gerações pintarem então tudo de Pau Brasil. Exatamente, Eu acho que é bem esse o cuidado, assim, porque senão a gente cai num discurso extremamente romântico que não existe. E não é sustentável. E não é sustentável, exatamente. Mas é muito legal também, por outro lado, que essa coisa do tingimento natural, muitas coisas estão sendo redescobertas dentro da nossa parte nativa. Por exemplo, outra árvore que está aqui, a gente não pode cortar, ela é ameaçada de extinção, é o pinhão. Então, e hoje, que bom que tá uma moda de se comer pinhão, de se tingir com pinhão, e isso é muito legal, porque... Você estimula também o reflorestamento com essa espécie, né? Com certeza, porque se as pessoas veem um processo assim, vamos plantar pinhão, porque as pessoas estão super consumindo pinhão, estão super inventando várias receitas, querendo comer no inverno, fazendo festival em todos os lugares do Brasil de pinhão, isso gera interesse também econômico para replantar essa árvore. Porque hoje dizem, assim, que fala muito dos agrônomos, tudo, que as pessoas no campo vêem um pinhão pequeno, eles pisam e tiram, entendeu? Por quê? Porque se cresce, não vai poder tirar mais de lá. Entendi. Porque é uma árvore, uma árvore por lei que você não pode cortar mais. Entendi. Então eles arrancam os pastos, porque eles não querem uma árvore, às vezes, no meio da roça deles. Sim. Então, a partir do momento que você consegue gerar uma economia dentro também disso, que nem pode acontecer no Pau Brasil, então de a gente gerar uma economia, vamos reflorestar. O que acontece também, do mesmo jeito do pinhão, Pau Brasil, são árvores que demoram para crescer. Eu vi lá no vídeo da Flávia 50 anos, né? Maturação.
E aí acaba perdendo o interesse, porque 50 anos é para as futuras gerações, sim, né? Não é que nem índigo, que em 3 meses eu faço o primeiro corte. E a gente não tem essa mentalidade longânima, né? De esperar 50 anos. Talvez eu nem vou estar viva, sim, né? Assim, exato. Então eu acho que a gente tem que olhar isso com muito carinho. Óbvio que se a gente acha uma árvore que o IBAMA autorizou a retirada porque ela tá podre, ela vai cair, beleza. Podemos, né? Ele autorizou você, então tá, você pegou uma árvore e vai fazendo a história que ela caiu. Sim. Que ela foi autorizada a retirada. É muito pensar sobre todos os pontos. Uma coisa que eu falo assim, se a gente também não diminuir o ritmo e trazer vamos produzir tingimento natural em alta escala industrial. É legal, mas aí, sei lá, a gente começa a parar de plantar comida e começa a plantar planta tintória, sabe? Não nesse nível, mas se a gente não pensar em demanda, só o tingimento natural por si só não é a sustentabilidade que a gente está querendo. Não, né? não é. Aí a gente vai para umas outras coisas que talvez seja mais interessante. Exatamente. Porque também, imagina, começar a cortar a árvore, a torta direita, pegar o cerne para fazer tingimento natural, né? Assim, eu acho que o tingimento natural te traz uma reconexão. Exato, exatamente, é isso que ele tem que trazer, né? Essa proximidade de entender o tempo e entender os imprevistos, enfim, a paciência. E a reconexão com a natureza, de ir atrás das plantas, de conhecer as plantas que a gente não estava mais conhecendo, a gente perdeu, né? Não saber as espécies, não saber de onde elas são, como elas... E outra coisa muito legal do tingimento natural hoje, como está rolando muita pesquisa, está havendo um interesse no mundo inteiro no tingimento natural, então estão sendo descobertas novas espécies de árvores, novas que podem dar outras... Por exemplo, tem um projeto que se chama Simplocus. É um projeto, acho que é na Indonésia, se eu não me engano, mas não tenho certeza, Malásia ou Indonésia. Que é uma árvore que a gente tem uma nativa no Brasil e ela produz uma alta concentração de alumínio nas folhas. Então isso quer dizer que assim, eu posso substituir o alúmen, a pedra úmida hoje, que é muito usado no tingimento natural, como é usado no cosmético, por essa planta. Então eu não preciso tirar um mineral que demorou milhares de anos para se formar. Eu posso usar, mais uma vez, uma fonte renovável. Sim. Que é uma árvore que pode gerar, que está gerando lá muita renda para uma comunidade que trabalha com o Simplocus. Simplocus é uma marca registrada. A árvore, eu não sei o nome científico dela agora. Mas depois também a gente deixa nos comentários e aí a galera pesquisa. Pesquisa, que é muito legal. Por exemplo, hoje é usado muito no cosmético, no desodorante do alumínio. Pensou você conseguir tirar o alúmen, né, que é o refino da bauxita, o alúmen do desodorante e colocar uma planta. Não, sensacional. Que é sensacional, E né? me diz uma coisa, pra gente ir encerrando aqui, pra não te ficar com você 1000 anos, senão a gente fica. Você tinha me falado de um cara que é super referência. Como é que era o nome dele? Francês, canadense? Tem vários. Tem o Michel Garcia, é um grande referência mesmo. Ele é botânico, químico, ele é muito referência no tingimento natural, mas tem outras grandes referências no índigo, por exemplo, uma grande referência para mim é a Jenny Belfort, que ela tem livros magníficos, maravilhosos, assim, sobre índigo. Ela tem três livros publicados. Ela é tipo uma doutora no índigo. Ela é incrível, uma mestra mesmo. O Michel Garcia. Mas tem o Abubakar Fofana, que vale muito a pena também segui-lo, que ele é de Mali, ele tá fazendo um trabalho lindo de índigo na África. Legal. Que é muito legal. E porque ele fala assim, que ele, né, trabalha na África já há 30 anos, assim, e ele fala que a maioria do índigo na África é sintético. Ou quando não é sintético, é usado produtos químicos, que também não é legal, gente, porque você vai pegar um corante, que é o rei dos corantes, que é super caro, e usar um produto químico e poluir o rio, e você bebe água. Nenhum. Não faz sentido, você troca 6 por meia dúzia, assim, né? Assim. Então é isso, eu acho que hoje o tingimento... E essas pessoas são muito bacanas, saber delas. Depois eu vou pedir pra você, amanhã, de segunda de casa, deixar nos comentários a Com certeza, tá. Alguns não tem, eu acho que... Mas alguns só tem, o nome pra gente conseguir procurar, sei lá, na Amazon. Isso. E procurar sobre eles, porque eu acho que é muito interessante saber dessas pessoas. E deixa eu te perguntar uma outra coisa.
A Marina dá workshops às vezes, ela, né? E eu acho que é uma coisa legal pra quem tem marca. Eu acho que a gente precisa se aproximar e não só entrar na lógica da terceirização da produção, porque assim não é mesmo, né? Sim, você tá fazendo mais legal, mas pelo menos o primeiro contato, enfim. Saber como se faz aquilo. E às vezes as até universidades, enfim, também, né? Isso, e até, né, procurar, se você tem um interesse de fazer uma marca que o tingimento natural é importante, então eu acho que você tem que pôr a mão na massa. Sim. Porque eu sou, como estilista, eu vejo que a criação, ela é mão na massa, sabe? Eu posso falar, por exemplo, a Chanel não seria Chanel se ela não soubesse que será o chapéu, sabe? Sim, não, total. Não é? Não, com certeza, é preciso. Precisa quebrar um pouco essa lógica. E a gente parar de caçar na prancheta e voltar a fazer, voltar a colocar, de fato, a criação, a mão na massa na criação. E ela tá toda de índigo aqui, eu acho maravilhoso. Inclusive, a Ginska é A Ginska, que é a marca da Marina, é um serviço que você também tem essa coisa, né? De uma peça que é muito querida, mas tá manchada, ou que você tá desbotada, ou a cor. Isso. A Marina faz o tingimento, inclusive tem um casaco meu. Eu sei que ela já tinge pra Fessimon, do Fashion Revolution, já tem foto e tudo. Então, isso é muito legal. A gente tá começando esse trabalho, agora que eu comecei faz bem pouco tempo, já fiz algumas peças. Todas estão ficando super bonitas, eu tô super feliz porque as pessoas estão levando peças muito legais. Eu levei um casaco pink de lã pra ela, assim, e daí porque eu ainda vai meio roxo, eu acho. Porque tá pink bag, eu falei, não, Marina, vamos mudar isso aí que tá muito 15 anos. Tipo, garota de rosa choque, muito, não é? Total. Tava em meio bag, assim. E uma coisa que é legal do índigo e que também a gente não consegue, por exemplo, beleza, a gente vai tingir numa lavanderia que vai te cobrar R$10 a peça. Eles não tingem qualquer coisa, né? O índigo, ele tinge várias fibras, as naturais todas, e várias as artificiais. Cores, né? A gente vai ter várias possibilidades de azuis, né? No índigo, e também sobrepor com cores, etc. Sim. Então, e tirando que o índigo, assim, ele ajuda o tecido a ter mais resistência também, porque ele tem essa propriedade de impregnar na fibra. Então, isso era usado, por exemplo, no Japão, sempre foi muito usado o índigo por essa propriedade de resistência, preservação da fibra, de resistência. E é muito legal o índigo, assim. E tirando que ele vai durar bastante, que, enfim, um bom tingimento de índigo, ele pode durar muito mais que a gente, por exemplo. Sim, total. Ainda numa peça, sei lá, como um casaco, que você não vai lavar, sempre. Com certeza, legal. Mesmo nas peças que... É muito legal o índigo, porque mesmo quando, né, que é o que acontece muito na calça jeans, mesmo quando você lava ela toda semana, que ela vai desbotando, ela desbota, mas você sempre vai ter referência de azul. Ela nunca desbota de outra cor. Vida própria, que é um pouco da tradição das calças jeans, né? Que são as raw, as calças que não são lavadas, enfim. Que eu faço bastante isso, na verdade. Eu sempre fico pensando, eu queria muito uma calça daquela, mas imagina você, tipo, ter que quebrar ela, né? Isso, é a quebradura que a gente chama, break. É muito legal. Eu desde 2004, quando comecei a trabalhar com índigo, eu já não uso mais. É muito difícil eu comprar uma calça lavada. Eu sempre compro uma calça ou amaciada ou mando fazer uma calça e não lavo ela. E como eu trabalhei muitos anos em fábrica, assim, então às vezes pega uma que está sem lavagem nenhuma e usa ela por 2, 3 anos sem lavar. A dica é pôr no freezer, num plastiquinho, pra tirar os germes, né? Se você quiser congelar os germes. Mas o índigo é antibacteriano, né? Antibacteriano e antifungicida também. Então já ajuda. Ele ajuda, já fizeram muitas pesquisas disso, assim. Pega uma calça que usou um dia e uma que faz 1 ano que você tá usando sem lavar, elas têm a mesma quantidade de germe. Entendi. Entendeu? Com índigo natural. Com qualquer índigo. Com qualquer índigo, até com sintético? Até com sintético. Porque é uma... Não modifica, depois eu vou deixar o link pra vocês também. A gente contou um pouquinho da história da questão do índigo, da transformação. Foi o primeiro corante a ser sintetizado, enfim. Então, eu vou deixar um link nos comentários pra quem se empolgou, não tinha lido ainda.
Vou deixar o link da Marina, os arrobinhas dela, pra vocês conhecerem, acompanharem, verem as datas de workshops que ela dá, enfim, oficinas de tingimento. E quem se interessar, tiver uma peça pra tingir também é uma coisa muito legal que eu queria há muito tempo. E daí quando apareceu o serviço, eu falei, cara, era isso que eu precisava, porque eu não sou dessas que, tipo, vai tingir em casa, não tenho, né? Tem que ter uma pegada. Isso ou que a pessoa quer um tingimento natural, às vezes é difícil arrumar o índio, conseguir reduzir, ficar bom. Tem todo uma, né? Aí você pega e não tem como estragar a peça, você pode levar pra outra pessoa tingir, mas mesmo assim, né, é complicado. Eu sou super a favor do índigo natural, porque, né, os serviços de lavanderias nem são tão baratos assim também, né? Não, eles não tingem um monte de coisa, nada praticamente. Você leva tudo, é só 100% algodão que tinge, então você... Ah, é só de 100%? É que eu sempre fui muito tingidora, assim, eu tinjo tudo. Eu só não tinjo poliéster, assim, lá né? Em tingimento sintético, tipo daquelas Express, não sei o quê. É só algodão. Não tinge linho, nada? Nada. Olha, só. Complicado, né? É porque eles têm a cartela lá de cor e tem que bater, aí o cliente fala, tem que bater nessa cartela. Aí então só vamos tirar de algodão pra não dá problema, né? E aí você pode acabar morrendo com umas peças, tipo, como é que eu ia morrer com aquele casaco, por exemplo, né? Em casa, rosa, enfim. É uma oportunidade muito legal pra quem também quer continuar dando vida nas peças, que é o que a gente fala muito por aqui, enfim. Eu acho que vale vocês conhecerem, por isso que eu quis trazer a Marina, porque a gente também tem um discurso parecido de desromantização. Vamos romantizar de verdade, mas sem romantizar de mentira. Isso, eu acho que tem os dois lados que pode ser trabalhado. É muito legal, acho que é muito criativo, acho que vale a pena, principalmente para pequenas marcas, e assim, as pessoas que fazem bordado, que fazem macramê, que fazem essas coisas, é muito legal o tingimento natural, você tem autonomia de cor. Eu tava conversando com a Luísa do Muambê, que a gente tá aqui, que é até legal essa questão pra uma peça que achou vintage super legal, mas tá com uma mancha que a gente não vai se vender, né? Isso, aí vai lá e tinge, faz um trabalho de tingimento em cima. E é muito legal isso do tingimento natural, que você pode pegar a casca de cebola, o repolho, o chá, o café, coisas muito acessíveis do dia a dia e pode ser tingido as peças. E é bem legal isso para as pequenas marcas também, por exemplo. Você vai mandar para uma lavanderia, nunca vão acertar 3 peças de uma cor. Você tem uma pequena marca que está começando agora, que você vai fazer 3 peças de uma cor, 5 de outra, 4 de outra. É muito legal o tingimento natural. Você vai lá no seu fogão e aí inventa várias peças inteiras. Não, total. Mas é muito criativo. E é muito mão na massa e é muito de reconexão. Eu falei, puta Marina, vamos conversar, vamos fazer live. E eu vi que tem uma galera que acompanha a gente o tempo inteiro. Quem for ver depois e tiver pergunta pra Marina, pode deixar, que ela responde. Eu marco ela lá, qualquer coisa. E acho que é isso. Obrigada, foi muito bom te receber. Gente, obrigado quem esteve aqui com a gente. Também eu sou um pouco tímida. Não, mas foi ótimo. Foi muito legal. Agora a gente vai ficar um pouquinho aqui no evento do Muambê, mas a gente se vê no próximo Estourando a Bolha. Beijo, gente. Obrigada.